a manhã do casamento e Lúcia estava se preparando para caminhar até o altar. Ela passou meses planejando cada detalhe do dia perfeito, as flores, o bolo e o vestido. Mas enquanto ela estava na frente do espelho, se maquiando, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ela namorava seu noivo, Paulo, há 2 anos, e o amava profundamente. Mas sempre houve uma certa distância entre eles, uma sensação de que ele estava escondendo algo. Lúcia tentou ignorá-lo, pensando que talvez fossem apenas suas próprias inseguranças pregando peças nela. Então, poucas horas antes do casamento, tudo desabou. O telefone de Lúcia tocou e ela viu que era o número de Paulo. Quando ela atendeu, ouviu uma voz que nunca tinha ouvido antes, uma voz de mulher, perguntando pelo Paulo. No momento em que a mulher se apresentou e disse quem era, foi como se a vida de Lúcia desmoronasse. Ela pensou em todos os bons momentos que teve com Paulo. Desde o momento em que começaram a namorar até o momento em que ele se ajoelhou para pedi-la em casamento. Ele sempre foi tão doce. Me lembrei dele prometendo uma vida cheia de amor, honestidade e compromisso. Mas agora, enquanto ouvia a mulher do outro lado da linha, ela percebeu que ele estava mentindo o tempo todo. As mãos de Lúcia tremiam enquanto segurava o telefone no ouvido. Ela queria fazer mais perguntas à mulher, mas sua garganta estava seca e sua voz falhou. Lágrimas brotaram em seus olhos quando ela lentamente desligou o telefone, percebendo que seu sonho de um casamento perfeito e uma vida perfeita com Paulo havia acabado. Ela sentiu uma sensação de traição e mágoa que nunca havia experimentado antes. Respirou fundo e tentou se recompor. Ela sabia que tinha de confrontar Paulo, mas não sabia como fazê-lo. Cancelar o casamento? Continuar com isso e lidar com as consequências mais tarde? Ela não sabia o que fazer. Enquanto ela estava ali, perdida em pensamentos, suas damas de honra irromperam na sala, conversando animadamente sobre a cerimônia que estava prestes a começar. Lúcia tentou fazer cara de brava, mas sua mente estava disparada. Não poderia continuar com o casamento sabendo o que agora sabia, mas não queria decepcionar a todos que vieram comemorar esse dia. Ela lamentou o fato de não ter perguntado nada de volta. Ainda tinha muitas dúvidas sobre esse grande segredo que Paulo havia escondido. Precisava descobrir o que estava acontecendo todo esse tempo e por que ele havia guardado esse segredo dela. O problema era que não o veria mais até o altar. Como iria continuar com o casamento sem antes falar com Paulo? Se virou para as damas de honra e pediu alguns minutos a sós para organizar seus pensamentos. Assim que ficou sozinha, Lúcia discou o número de Paulo. Não respondeu. Tentou novamente, mas foi direto para o correio de voz. O pânico começou a se instalar, quando percebeu que ele poderia estar evitando ela. Estava com a mulher. Afinal, foi ela quem ligou para ele com seu número. Não sei o que fazer. Tenho que tentar encontrá-lo? Ou apenas continuar com o casamento e lidar com tudo mais tarde? Enquanto Lúcia estava ali, perdida em pensamentos, houve uma batida na porta. Era o melhor amigo de Paulo, Breno. Ele tinha vindo ver como eu estava. Lúcia sentiu uma onda de alívio invadi-la. Pelo menos ela tinha alguém com quem conversar. Breno percebeu que Lúcia estava chateada e perguntou o que havia de errado. Lúcia hesitou a princípio, mas depois contou tudo a ele. Contou sobre a mulher ao telefone e como havia descoberto o segredo de Paulo. Breno ouviu atentamente e, quando ela terminou, colocou a mão em seu ombro. Sinto muito, disse ele. Eu não fazia ideia. Lúcia estava confusa. O que você quer dizer? Ela perguntou. Breno respirou fundo. Ele sorriu nervosamente enquanto olhava para algum lugar distante. Paulo e eu somos amigos desde a infância, disse ele. Mas eu não o vejo há algum tempo. Eu não sabia que ele estava escondendo um segredo de você. Mas há algo mais, que você deveria saber. O coração de Lúcia afundou. Ela não sabia se aguentaria mais más notícias. O que é? Então perguntou. Paulo está lutando com alguns problemas pessoais, disse Breno. Não quero entrar em detalhes, mas acho que é por isso que ele está distante.
Está tentando lidar com as coisas sozinho, mas não está fazendo um bom trabalho. Lúcia sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, ela sentia raiva e mágoa por Paulo esconder isso dela. Por outro lado, ela sentiu uma sensação de alívio por poder haver uma explicação para o comportamento dele. Eu não sei o que fazer, disse Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Breno colocou o braço em volta dela. Estou aqui com você, nós vamos descobrir isso juntos. Lúcia respirou fundo e enxugou as lágrimas. Ela sabia que não poderia continuar com o casamento sem antes falar com Paulo. Tinha que encontrá-lo e confrontá-lo sobre tudo. Decidiu procurá-lo. Ela não se importava mais que ele a visse em seu vestido de noiva. Todo o conto de fadas já havia acabado de qualquer maneira. Já nem sabia se queria continuar com o casamento, então não tinha nada a perder. Lúcia se olhou no espelho e enxugou as lágrimas do rosto. Ela respirou fundo e se dirigiu para a porta. Mas assim que ela estava prestes a abrir a porta, ela ouviu batidas. Seu coração começou a bater mais rápido quando ela abriu a porta. Seria Paulo? Quando ela abriu a porta, sua expressão mudou de esperançosa para desapontada. Era o pai dela. No momento em que ela viu seu pai olhar para ela com um olhar preocupado e inquisitivo, ela percebeu que ele podia ler tudo em seu rosto. Ele sabia que algo estava errado. A cabeça de Lúcia estava trabalhando demais. Ela não sabia o que fazer. Deveria contar tudo ou guardar para si mesma até obter respostas? Seu pai a envolveu em seus braços e lhe deu um grande abraço. O que há de errado, garota? Lúcia engoliu em seco e tentou ao máximo conter as lágrimas. Sabia que se contasse a ele, tudo mudaria. Seu pai nunca gostou de Paulo. Ele a advertiu várias vezes e disse a ela que Paulo não era confiável. Infelizmente, Lúcia era teimosa e não quis ouvir. Ela decidiu continuar o relacionamento e com o passar do tempo, seu pai finalmente começou a aceitá-lo. Ele até o convidou para suas viagens de pesca de fim de semana. Ficou muito feliz e tudo finalmente se encaixava. Ou pelo menos foi o que ela pensava. Porque talvez seu pai estivesse certo o tempo todo. Lúcia estava pensando e pensando o que fazer. Até que de repente ela não teve mais tempo para pensar. A porta se abriu, foram suas damas de honra que lhe disseram que a música de abertura estava começando e que já começariam a andar para ela se preparar. Ela estava tudo menos preparada. Seu pai olhou para ela e pegou sua mão. É só nervosismo, garota, tudo vai ficar bem, disse ele em sua voz suave e tranquilizadora. Você sabe que tenho sido duro com Paulo por um longo tempo, mas ele é um bom garoto e estou mais do que feliz em entregá-la hoje. Ele sorriu. Lúcia olhou para ele e se sentiu tão amada e tão triste. Não queria estragar a imagem perfeita de seu genro. Então a música começou a tocar. Ela podia ouvir a música tocando. A música que ela e Paulo ouviram sem parar nos dias que antecederam o dia do casamento. A música parecia perfeita para eles e já havia trazido lindas lembranças. Ela tinha fantasiado sobre ser levada ao altar com esta canção, onde Paulo esperava por ela com um olhar amoroso em seus olhos. Mas agora de repente tudo mudou. O que isso realmente significava para ele? Tudo era real ou o sentimento sempre foi unilateral? Entorpecida de emoção, ela deixou que seu pai a levasse ao altar. Ela se sentia alienada de seu corpo e da situação ao seu redor. Tudo aconteceu em um borrão. Era como se ela se visse caminhando à distância, mas não tivesse consciência disso. Como se fosse outra pessoa andando pelo corredor ali, mas, na verdade, era ela. Lúcia olhou atordoada durante toda a cerimônia. Ela podia ouvir o juiz do casamento falando, mas as palavras não foram absorvidas. Os convidados não pareceram notar e olharam muito felizes para o casal aparentemente feliz. Se eles soubessem o que realmente estava acontecendo, eles não ficariam nem um pouco felizes. Enquanto isso, Paulo olhou para ela com um olhar confuso. Ele podia sentir que algo estava errado e estava ficando nervoso. Ah! Bom para você. Foi o que passou pela cabeça de Lúcia.
Realmente pensou que nunca seria pego e poderia bancar o rapaz sortudo enquanto andava por aí com um grande segredo? Antes que ela percebesse, o juiz do casamento estava de repente na parte em que eles tinham que dizer sim. O juiz aparentemente tinha toda a confiança nisso porque, brincando, perguntou aos convidados se alguém tinha alguma objeção a esse casamento. Paulo olhou para o juiz radiante e apertou as mãos de Lúcia gentilmente. Naquele momento foi como se Lúcia estivesse ali novamente e ela acordasse de um pesadelo. Este era o momento em que poderia fazer algo a respeito, ela tinha que agir rapidamente. Lúcia limpou a garganta e olhou para a multidão. Então ela levantou a mão. Os convidados pararam de rir e olharam para ela surpresos. Em segundos, suas expressões passaram de felizes a assustadas. O que ela ia dizer? Quando Lúcia finalmente começou a falar, toda a multidão ficou quieta. Você sabe, Lúcia começou sua história. Sempre pensei em Paulo como o homem ideal, ele é aquele que não fazia nada de errado e parecia ser o parceiro perfeito. Parece quase história de filme? O pobre filho adotivo não teve ninguém para crescer, superou suas dificuldades, apaixonou-se e casou-se para viver feliz para sempre. Lúcia fez uma pausa, e olhou diretamente nos olhos de Paulo, que ficou totalmente sem graça, procurando uma saída para essa situação. Mas não havia saída. De qualquer forma, vou poupar vocês dos detalhes, disse Lúcia, de repente muito mais confiante. Um parceiro, perfeito hein? Ela olhou para Paulo novamente. Sem segredos, você dizia, bem, acho que foi tudo uma grande mentira, porque aparentemente esquecemos de convidar alguém muito importante. Lúcia olhou para Paulo, seu rosto estava suado e ele estava nervoso mexendo na gravata. Talvez devemos ligar para ela? Ela não pensou duas vezes e pegou o telefone. Pobre menininho adotivo, ela disse enquanto discava o número. Não demorou muito até que a mulher do outro lado da linha atendesse o telefone. Olá, Jane, é a Lúcia. Então ela continuou e quando disse as seguintes palavras, a multidão engasgou. Não é uma loucura como Paulo se esqueceu de convidar a mulher mais importante de sua vida para seu casamento? As pessoas olhavam para ela em estado de choque, depois olhavam para Paulo, que apenas ficou parado. Ele ameaçou dizer algo, mas achou melhor não dizer nada. As pessoas começaram a sussurrar e olharam para ele o julgando. Lúcia decidiu colocar ainda mais lenha na fogueira. Você não gostaria de estar presente quando a pessoa que você mais ama se casa, disse ela. Quando Jane responde, eu já estou aqui, Lúcia. Então, na entrada da igreja uma mulher elegante chamou a atenção de todos, que invadiu a cerimônia, indo direto para os noivos. Lúcia fica olhando e os convidados em choque enquanto a mulher caminhava em direção a Paulo. Quem era essa mulher misteriosa e o que ela estava fazendo? Então Paulo disse, mãe você veio? Os olhos de Lúcia se arregalaram de surpresa ao ver Paulo abraçar a mulher, que ele dizia ser sua mãe. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo, não era assim que ela havia imaginado o dia do casamento. Os convidados estavam trocando olhares curiosos enquanto a comoção diminuía. A mãe de Paulo era uma estranha para a maioria deles, e eles não podiam deixar de se perguntar o que significava sua aparição repentina. A mente de Lúcia girava enquanto observava Paulo abraçar a mulher que acabará de invadir a cerimônia do seu casamento. Ela não podia acreditar no que estava vendo. Todo esse tempo, Paulo disse a ela que seus pais morreram em um acidente de carro e que ele cresceu em um orfanato. Mas agora, aqui estava sua mãe, viva e bem. Lúcia sentiu uma mistura de emoções, confusão, raiva e mágoa. Ela não conseguia entender por que Paulo mentiria para ela sobre algo tão significativo. Ele tinha vergonha dela? Ela não era boa o suficiente para conhecer sua própria família? Lágrimas começaram a rolar por seu rosto enquanto ela lutava para entender tudo. Ela sempre soube que queria se casar com alguém que a aceitasse e a amasse totalmente por quem ela era. Quando ela percebeu que Paulo não era aquela pessoa, ela sentiu uma profunda sensação de traição. Naquele momento, uma onda de raiva tomou conta dela, e ela se virou para Paulo com uma determinação. Sem pensar duas vezes, ela arrancou as alianças das mãos do juiz e as jogou no rosto de Paulo. Os convidados engasgaram em choque, preparando-se para o que seguiria. Mas, em vez de explodir de raiva, ela respirou fundo e disse as palavras que todos temiam: não posso me casar com você, Paulo. Não assim.
quando você não pode me aceitar como eu sou? Houve um silêncio atordoado, enquanto suas palavras eram absorvidas. Alguns convidados pareciam tristes, enquanto outros pareciam aliviados. Mas ninguém poderia negar a emoção e a bravura de Lúcia. Então a mãe de Paulo falou, perguntando a Lúcia se ela poderia ouvi-la antes de tomar qualquer decisão precipitada. Sem nada a perder, Lúcia aceitou ouvir o que ela tinha a dizer. Jane começou a falar, contando que a criação de Paulo em uma família rica. Embora possa parecer uma situação ideal, nem sempre funcionou a seu favor. Ao longo de sua vida, as pessoas saíram com ele pelos motivos errados, tirando vantagem de sua riqueza. Especialmente nos relacionamentos, ele atraía mulheres que só estavam interessadas em seu dinheiro. Quando seu pai faleceu, as coisas ficaram ainda piores. As mulheres sabiam que ele herdaria uma quantia substancial de dinheiro e tentavam desesperadamente se casar com ele. Paulo não sabia suas verdadeiras intenções e começou a lutar consigo mesmo e com seus sentimentos. Ele ficou cada vez mais deprimido, evitando completamente ir em encontros e eventos sociais. Foi quando pensei em um plano para esconder a riqueza da nossa família das futuras namoradas de Paulo. Quando ele te conheceu, ele fingiu ser um filho adotivo para testar suas intenções. Embora fosse extremamente difícil para ele mentir para você, mas ele sabia que isso era necessário. Paulo disse a si mesmo que mentir para você era por uma boa causa e que, uma vez casados, ele contaria tudo. Ele a ama profundamente e não conseguia imaginar uma vida sem estar ao seu lado. Eu me encontrei com ele secretamente e me contou tudo sobre vocês. Percebi, Lúcia, que você é uma boa pessoa e queria estar presente no casamento. É por isso que liguei, mas provavelmente não foi muito inteligente, pois não expliquei a situação. Por favor, me perdoe. O Paulo nunca amou tanto alguém assim, foi minha culpa, fazer ele mentir Lúcia. Estava apenas querendo proteger meu filho. Paulo olhou para Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, por favor, não me deixe. Farei qualquer coisa para consertar as coisas e prometo nunca mais mentir para você. Naquele momento, estavam todos chorando. Lúcia estava aliviada porque finalmente teve uma explicação. O homem que ela amava tão profundamente ainda era uma boa pessoa, embora tivesse mentido para ela. Ela sabia que era para melhor e que ele nunca teve a intenção de ferir seus sentimentos. Lúcia não se conteve mais e correu para os braços dele. Eu te amo tanto. Ela percebeu que todos tinham um passado e que, às vezes, a verdade não era tão direta. Paulo foi perdoado pela sua mentira. Paulo segurou Lúcia com força, com seus braços ao redor dela, enquanto ambos choravam lágrimas de alívio e felicidade. Jane sorriu para o casal, feliz em ver que eles resolveram seus problemas e agora estavam mais próximos do que nunca. Enquanto todos se abraçavam, Lúcia sentiu uma sensação de paz e contentamento. Ela sabia que o caminho pela frente nem sempre seria fácil, mas estava pronta para enfrentá-lo com Paulo ao seu lado. Nas semanas seguintes, Paulo e Lúcia trabalharam duro para reconquistar a confiança e fortalecer o relacionamento. Eles falaram sobre suas esperanças e sonhos para o futuro e compartilharam seus medos e inseguranças mais profundos. Lúcia percebeu que o amor deles era mais forte do que qualquer coisa. Ela aprendeu a ver Paulo como uma pessoa completa, com falhas e acertos, como ela também era. No final, o dia do casamento não saiu exatamente como planejado, mas Lúcia sabia que tinha sido o começo de algo lindo. Ela ficou grata pela aparição inesperada da mãe de Paulo, pois os forçou a confrontar seu passado e trabalhar para um futuro melhor e saber que sim, o amor ainda existe. Enquanto eles trocavam seus votos em uma cerimônia silenciosa cercada por seus amigos mais próximos e familiares, Lúcia se sentiu mais confiante do que nunca de que eles deveriam ficar juntos. Ela sabia que o amor deles era forte o suficiente para resistir a qualquer obstáculo e que, juntos, eles poderiam conquistar qualquer coisa. Lembre-se, a razão pela qual algumas pessoas acham tão difícil serem felizes, é porque estão sempre a julgar o passado melhor do que foi, o presente pior do que é, e o futuro melhor do que será. Obrigado, espero você na próxima história. Não esqueça de se inscrever. Um grande abraço.